Muito bom dia, bom fim de semana e temos muitas razões para gostar da sexta-feira. Não só é véspera de fim de semana, como é dia de visto de fora. E já cá estão a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici, dois estrangeiros que há muito vivem em Portugal e que aqui comentam todas as semanas os principais temas nacionais e europeus. Em estúdio, como também é habitual, o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Bom dia a todos, é bom rever-vos. Olá, bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia, e imagino que a Begonha e o Olivier esta noite fizeram uma direta para aproveitar a reabertura das discotecas. Foi assim ou estou enganado, Begonha? Ui, non sei, Olivier, eu con tanto traballo que teño tido esta semana, garanto-vos que non tiña moita enerxía para gastar na pista. Mas todo se andará. Eu acho que temos tempo, vamos ver. Mellor que sexan outros os que vayan primeiro e vamos ver como é que corre isto da abertura das discotecas. E tu, Olivier, não nos decepcionaste? Claro que não. Mas... sabemos bem que gostas de dançar. Mas dancei ontem, de facto, mas não dancei numa discoteca, dancei um jantar e, portanto, como adoro dançar. Mas tens bom aspecto. A que horas te deitaste? Sim, não, deitei-me cedo, mas dancei, mas não cedo dancei na que horas? discoteca. Que horas até meia-noite. Então é cedo, sim. Isso é para meninos. Antes do que eu, só que eu estava em casa. E a grande pergunta é até que idade costumamos ir à discoteca? Porque eu estava pensando nisto outro dia. Em temporal. Eu sei, claro, que toda a gente pode ir numa discoteca, não é? Mas há de reparar que há pessoas de mais de 70 anos é raro numa discoteca, não é? Portanto, em Portugal, em Espanha, é normal. Sim, vocês já sabemos dançar até os 99. Vão àquilo que se chama o baile das velhas. Olha, eu cheiro-me que hoje vou sair à noite, porque alguém lá em casa me vai pedir para ir despejar o lixo, de certeza. Sim, claro. Bom, mais à frente já vamos falar mais do desconfinamento em Portugal, mas para já vamos aos temas europeus. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E no plano europeu temos a Alemanha ainda à procura de governo depois das eleições do último domingo. Venceu o Partido Social Democrata de Olaf Scholz, mas por curta margem. Os conservadores de Armin Laschet e de Angela Merkel ficaram em segundo e também reivindicam direito a continuar no poder. Begonha, há quem diga que as negociações para uma coligação na Alemanha vão durar pelo menos até ao Natal. Pode ser, na Alemanha estas coisas acontecen, non é? Mas acho que van correr ben. Na Alemanha as coisas se facen bastante a serio e teñen moito a costume de negociar, e aconteceu con Angela Merkel nos diferentes gobernos que ela presidiu, que teve de negociar, non é? E há unha coisa para mí moito curiosa na Alemanha, e é que conseguen negociar e chegar a acordos partidos de esquerda e de direita, é dizer, non se ten tanto en conta a ideoloxía como se poe sobre a mesa unha serie de bases negociais, non é? E se chega a un acordo. Entón, acho que os países do sul de Europa deberíamos aprender bastante de Alemanha. Mas pronto, a ver que o que acontece. Estamos a adiantar que pode sair ben, mas a ver que acontece. E o que é que achas desta situação ainda indefinida na Alemanha, Olivier? Será de esperar alguma mudança substancial de política ou não? E isto é interessante, que é, do ponto de vista do rigor orçamental, que é uma das chaves da economia alemã e da mentalidade alemã, eu não vejo mudança nenhuma, porque Olaf Scholz é alguém de liberal. Claro que ele oficialmente pertence à família mais à social-democracia, mas é um homem liberal, e além disso ele vai ter que governar em princípio com os liberais, está, do FPD, e é evidente que os liberais nunca vão deixar as regras a mudarem. Isto parece óbvio. Eu acho que a mudança que pode haver, que para mim o grande fracasso da Angela Merkel, tendo em conta todas as qualidades, para mim o grande fracasso dela é a questão da visão. Não tem nenhuma visão sobre a Europa, não tem. E antigamente, ou seja, é uma pessoa muito pragmática, ou seja, a Alemanha quer um pouco ser, de certa forma, como uma grande Suíça, ou seja, um país forte economicamente, mas exatamente, mas politicamente discreto. E eu acho que isso vai ter que mudar, porque hoje em dia há países que mostram os seus músculos, a Rússia, a China, os Estados Unidos, e a Alemanha vai ter que ter uma visão também para a Europa, e algo que, na minha opinião, não tem acontecido. Eu acho que neste aspecto terá que haver uma mudança.
Entretanto, Merkel vai, ela que quer ir para a reforma rapidamente, mas vai ter de esperar mais algum tempo, uma vez que estas negociações de facto prometem ser demoradas. Angela Merkel, que é especialmente popular em Portugal e Espanha, ao que revelou uma sondagem publicada há dias, mostra que os países ibéricos são, entre as nações europeias, aqueles que mais apreciam Angela Merkel. Surpreendidos ou não? Não, eu para nada surpreendida, porque sei a popularidade que tem Angela Merkel no meu país. Mas o que é que explica isso? Pois explica a súa simplicidade tamén na maneira de se apresentar ante os cidadaos. Vou por varios exemplos clarísimos que todos os nosos ouvintes van perceber perfeitamente. Angela Merkel faz as súas compras, vai ao supermercado, mas non é que vai un día para que lle tiren a fotografía, non. Angela Merkel faz as súas compras habitualmente, é unha persoa que ten moita simplicidade, por exemplo, na maneira de se vestir, na súa vida privada, na súa vida pessoal, é unha persoa, como dicía, discreta, e entón penso que os cidadaos valorizan iso nunha política que 16 anos depois non mudou, que continúa a ser a mesma persoa, que as persoas se recoñecen. Os alemáis niso son bastante persoas moito estrictas, moito rigurosas, como todos sabemos, e acho que valoriza moitísimo isto, mas é que nos, no sur de Europa, tamén valorizamos, porque temos varios exemplos políticos, tanto en Portugal, como en España, como na Italia, como na Grecia, que dicen todo o contrario, non é? De persoas, en fin, a casos judiciais, aliás, que fixeran todo o contrario, non é? Se enriquecer ilicitamente. Olivier. Sim, o que é interessante é ver que há 3 países apenas em que ela tem a maioria. Fizeram uma sondagem. A sondagem é quem entre Macron e Merkel fosse a última eleição a presidente da Europa. Portanto, Merkel ganha claramente o Macron, 40 contra 15, acho eu, mas há só 3 países na Europa que dão até a maioria absoluta a Merkel, que são a Holanda, a Espanha e Portugal. Não deixa de ser engraçado porque sabemos da divergência entre a Holanda e, neste caso, a Espanha e Portugal. Ao mesmo tempo, o que eu achei curioso é que é um pouco injusto, na minha opinião, para Macron. Não é que eu não estou aqui a nada a defender Macron. Porquê? Porque Macron defende muito mais os interesses da Espanha e Portugal do que a Merkel. Isto é a realidade. Ou seja, Macron, ao longo do tempo, mesmo sobre o plano de recuperação económica, era ele, desde o princípio, que estava do lado da Espanha e Portugal. E depois foi Merkel que, no fim, finalmente convenceu, mudou de opinião e convenceu os outros países. Bom, mais ou menos, ela recolhe algumas vezes as propostas de Macron. Mas eu acho que Merkel, a razão pela qual é popular, e posso analisar Portugal rapidamente, que é uma mulher de consenso. Ora, os portugueses são pessoas de consenso, em geral, à imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, um presidente de consenso. E depois, os portugueses gostam de pessoas que mais calminham. A França é mais, são pessoas lá que estão mais reivindicativas, às vezes caem na arrogância, gostam mais do conflito. E os portugueses, de certa forma, são pessoas low profile, a imagem da Angela Merkel. E en España, como eu explicaba, somos máis nervosos os españois. Mais sanguíneos. Sí, mas valorizamos, como dicía antes, precisamente a confianza que ela transmite de ser unha persoa honesta. Eu diría que a honestidade dela, non é? E eu, ao contrario do que dicía Olivier antes, penso que ela sí que apostou na Europa. Comenzou inicialmente, nos primeiros anos, ela non apostaba moito, mas depois ela deu unha imaxe e acho que fez bastante pela Europa. E, Miguel, se me permites pequeno ponto sobre Merkel. Ontem eu falei com um amigo meu alemão que vive em Lisboa e ele votou SPD nas eleições. E perguntei-lhe, portanto, ele politicamente não gosta muito de Angela Merkel, mas e perguntei-lhe, na tua opinião, porquê que Merkel é tão popular? E ele diz-me, sim, vou-te dizer porquê. Apesar de politicamente não ser da CDU, diz-me ele, é que uma coisa tenho certeza, ou quase certeza, é que não é uma mulher corrupta. E a questão aqui, no mundo no qual estamos a viver, e os políticos que à nossa volta, não falo de Portugal, mas falo em geral, às vezes, com quem podemos quase colocar uma moeda, uma aposta e dizer esta ou esta, eu sei que não é uma pessoa corrupta.
Bom, e pelo menos podemos contar com ela seguramente nas próximas largas semanas, quem sabe até ao Natal, uma vez que continua então esta indefinição na futura aliança de governo na Alemanha. Quanto à pandemia, o Centro Europeu de Doenças avisou ontem que em muitos países é ainda insuficiente a taxa de vacinação. Aliás, apenas 3 países, segundo o Centro de Doenças, Malta, Portugal e Islândia, têm mais de 75% de vacinados, e o Centro alerta para a possibilidade de um aumento de casos nas próximas semanas, uma vez que muitos países estão a aliviar as restrições. Estaremos a ser pouco prudentes quando avançamos para estes desconfinamentos na Europa? Begonha? Sí, eu xa o disse neste programa semana pasada. Eu penso que estamos a ser pouco prudentes. É verdade que todos gostamos, é unha alegría sentir que as coisas mudan, que voltamos ao normal. É verdade que hoxe, por exemplo, chegar a Renascença demorei moito máis en chegar, a máis tránsito, a máis persoas na rúa, todos estamos como máis contentes. Mas, sin dúbida, que van a aumentar os casos. A pandemia continúa entre nós. E por moita vacinação, ou alta vacinação que teñamos en España e en Portugal, eu penso que en España tamén estamos a ultrapasar os 75%, eu diría que 80% xa, realmente iso non significa nada. Estamos a ver países como Estados Unidos, xa temos políticos como Biden nos Estados Unidos, que xa levou a terceira dose da vacina. Sí. Témonos de preparar para que de aquí a uns meses vamos ser vacinados de novo. Por tanto, sí, fomos pouco prudentes e a ver que o que acontece, sin dúbida, nas próximas semanas. Oxalá que eu esteja totalmente enganada, mas eu penso que nas próximas semanas, se non nas próximas novembro, máis ou menos, teremos, sin dúbida, moitos máis casos. Olivier? Sim, o que é impressionante é ver tantas diferenças ao nível europeu. Quando observamos que Portugal tem 85, a volta de 85, e uma Grécia tem 60, apenas por cento de pessoas totalmente vacinadas. Isto é um pouco assustador, porque o que tem em conta os movimentos entre as pessoas dentro da União Europeia, não é? E vamos ter que ter algum cuidado. Mas, olhando para o caso francês, no outro livro vos falei disto aqui, um responsável da saúde, não me lembro quem exatamente, mas disse, sim, vamos ter uma nova vaga. A grande questão aqui, ele não tem dúvida nenhuma que vai ter muita vaga ali no outono. A questão é que, claro, com mais pessoas estiverem vacinadas, menos mortos. E depois temos de ter en conta unha coisa. Nos moramos todos na Península Ibérica, non é? E o virus non coñece fronteiras, como tantas veces tamén temos explicado cá. E entón, ontem que esteve cá o vicepresidente do Goberno Autónomo da Galiza preguntábame: Begoña, mas entón, como é que é isto en Portugal? É dizer, é que há moita, claro, como cada comunidade autónoma en España ten unha política diferente, como no caso de Portugal, agora é desde hoxe toda esa abertura, digamos, fora restrições, non é, tipo Reino Unido, pois as persoas tamén fican un bocado confusas. E eu imagino que os nosos ouvintes igualmente, non é? Se queren ir a España ou queren ir a França. É dizer, eu penso que neste momento que a pandemia, estamos nun momento, está bastante controlada na Europa, sí que os diferentes gobernos poderían tentar facer algo para que as medidas restrictivas, máis ou menos, sexan similares, porque para os propios viaxeiros, eu agora que viaxo moito de comboio, de aviao, é verdade que é un bocadiño confuso, e agora que está a chegar tanto turismo, non é? Sim. Portugal. Sem fio à vista, e gostava também de falar disto convosco, ainda que tenha de ser uma conversa breve, continuam as erupções no vulcão Cumbre Vieja, nas Canárias, porque é uma situação realmente muito difícil. Olivier, como é que tem sido o impacto desta notícia, que tem sido de facto muito comentada à escala global? Como é que tem sido o impacto em França? Quase nada. Portanto, eu vou deixar a Begonha falar disto. Claro que eu estou a dizer que quando digo quase nada, são umas Não linhas. acredito, não se está informado. Não, Begonha, eu não estou a dizer que não se fala disto. Repito, não tem tanto destaque longe disso do que em Portugal ou em Espanha. Em França, curiosamente, dão-se mais importância às eleições espanholas do que, em geral, do que acontece no vulcão. Mas o que não deixa de ser significativo, de facto, ignorar dessa forma, como dizes, praticamente um fenómeno natural de tanta relevância e a tão poucos milhares de quilómetros de distância. Impresionante. Eu coñezo a Illa da Palma, estive con o meu marido há anos, é unha das illas máis bonitas, por iso se coñece como a Illa Bonita,
bonita, mesmo, chamase así, é a que fica máis perto da Madeira, fica aproximadamente a 600 km da Madeira, é totalmente verde, totalmente volcánica, como xa viran os nosos ouvintes nas imaxes da televisão. Portanto, ten varios vulcáns que cando nós estivemos lá nos dicían há varios que están dormidos. En cualquier momento poden voltar outra vez ao activo, non? E este de Cumbre Vieja precisamente é un deles, mas o incrível é como un fenómeno natural nunha illa que ten até un observatorio sísmico e un observatorio aeroespacial o máis importante da Europa e tantos técnicos lá, non se posa ante un fenómeno destas características, pouca coisa se pode facer. E a illa aumentou de tamaño, alén das 6.000 persoas que ficaran totalmente danificadas, non é? É que aumentou a illa. Fala-se em 10 disto, metros. Fala-se em 10 metros. E xa se ve as fotografías, non é? Entón, como é que a natureza? Que queremos controlar todo, mas é que nós non conseguimos controlar a natureza. Muito bem, estamos no Visto de Fora com o Olivia Bonamici e a Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E por cá foi uma semana com muitas notícias. A terminar temos agora a última fase do desconfinamento. Começou com as autárquicas e com o triunfo inesperado de Carlos Moedas em Lisboa. E pelo meio tivemos ainda as polémicas na Armada e sobre a fuga de João Rendeiro. De facto, não faltaram casos e podemos começar por este último, o do antigo banqueiro condenado a várias penas de prisão que escapou do país com a anuência da Justiça. Visto de fora, Olivia, como é que olhas para este caso? Eu diria duas coisas rapidamente sobre este caso. O primeiro é que não é uma exclusividade portuguesa. Eu sei muito bem que há sempre um pessimismo em Portugal, sempre que é uma coisa que acontece assim. E que a resposta é muitas vezes só aqui acontece. Errado, completamente errado. Aliás, eu lembro muito bem de um país como o Japão, que deixou fugir Carlos Ghosn, não, o ex-patrão da Nissan. Portanto, isto não é nada uma especialidade portuguesa, acontece em qualquer país, infelizmente. A questão aqui são as consequências, mas já havia uma tal ideia que a justiça não funciona, a ideia da obsessão em Portugal neste momento justificada. Obsessão justificada sobre a questão da corrupção, que isto, claro, não vai ajudar muito a melhorar esta imagem. E há um outro pormenor, é que neste caso João Rendeiro já tinha sido condenado em 2 processos, um deles transitado em julgado. Estava em vias de conhecer uma terceira sentença e, apesar disso, a Justiça considerou que não havia risco de fuga. Isso é. Para mim, esse é o ponto importante, não é, deste tema do que estamos a falar. E é por que, num caso destes judicial, non se ten máis cuidado. Porque acho que a sociedade portuguesa está, os nosos ouvintes, un bocado tamén fartos, non é? De ver este tipo de casos judiciais, como explicaba o Olivier, en todos os países acontece. En España aconteceu, por exemplo, con Mario Conde, que foi un dos grandes banqueiros españois, o presidente de Banesto, mas que le ficou en prisao unha serie de anos e depois saiu, non é? Mas foi condenado e ficou en prisao. Mas neste caso, por que unha persoa así estaba na rúa? E por que unha persoa así, xa con unha serie de condenas, consegue fuxir? Entón, nós temos de pensar que aquí há alguma coisa que falla mesmo. Sim. Outro caso que dominou os últimos dias e que ainda está pendente é o da demissão do atual chefe da Armada para dar lugar a Gouveia e Melo, uma troca que, pelo que se percebe, o governo quis fazer mais cedo do que estava combinado e Marcelo Rebelo de Sousa não gostou. Como é que tu, Olivia, na qualidade de presidente do clube de fãs de Gouveia e Melo, viu este caso? O futuro assessor dele. Incrível, presidente do clube de fãs. Eu sei que tu me arranjaste este lançamento, esta pergunta. É assim, para mim é um caso que não... Ok, foi convidado, não foi convidado, tudo isso. Eu sondei algumas pessoas, desde... Lá está como presidente do clube de fãs. Desde a sondagem. E não entendo porque, por acaso, as sondagens não incluem o Gouveia e Melo. É uma coisa que eu não estou a entender. Ou seja... Mas já estás a pensar nas sondagens para as presidenciais. Não, mas eu não estou a perceber. É que ele pode dizer, neste momento, que não é candidato, tudo bem, isto é a opção dele, mas porquê que não há um estudo sobre isto? Porquê? Porquê que não há uma estudo de sondagem, às vezes fazem umas perguntas sobre potenciais candidatos? Não há. Isto também, primeiro ponto, não entendo. E depois, eu queria dizer que eu
pensei, porque fiz um trabalho também novamente para explicar a popularidade dele, tirando o facto da vacinação e tudo isso, e é uma entrevista inacreditável que este homem dá ao Jornal de Notícias, ao Notícias Magazine, acho eu. Ele diz o seguinte, vou citar algumas palavras que para mim explica tudo e tem a ver com a cultura portuguesa. Homem do centro, diz ele, pergunta-lhe sobre qual é a opinião dele, a minha política dele. Ele não responde à pergunta diretamente, só acaba no fim, o homem do centro é o bom equilíbrio. Ou seja, ele é do centro. Bom, ok, deve ser a social-democracia, imagino eu. Do centro de vacinação? Não. Sou uma pessoa simples e desinteressante, diz ele. Portanto, isto é humildade. Depois ele diz, a política com militarismo nunca deu bom resultado. É verdade. É verdade. E depois fizeram uma pergunta, a maior ameaça à saúde pública mundial neste momento. Ele responde, são as alterações climáticas. Ou seja, ele é do centro. Militar, ele pode interessar uma parte da direita. E com as alterações climáticas, ele pode interessar um certo eleitorado da esquerda. E depois, no fim, um militar pode ou não cumprir uma ordem. Eu estava a achar, diria, da demagogia de alguns militares. Eu ia responder, claro que não, se tem uma ordem, é para cumprir. Responde o governo, sim, claro, eu tenho uma barreira ética. Ou seja, estou aqui para cumprir ordens, mas não é qualquer ordem. Para matar. Bela análise agora. E tudo isto para dizer que esta entrevista mostrou-me que este homem, eu não sei se vai se apresentar, não sei, mas este perfil na Europa, vamos ver que eu sinto que há uma certa necessidade deste tipo de pessoas na Europa. Sim, isto é a parte da campanha de Gouveia Melo por Olivier Bonamici. Mas até que ponto é que o prestígio do vice-almirante também sai beliscado neste caso, enfim, que não deixou de o envolver, porque no fundo ele em público é apresentado como o sucessor do atual chefe de Estado-Maior da Armada, que tem de ser afastado antes do tempo para que ele assuma funções. Estaba a preparar, sin dúbida é un premio, non é? Iso vemos todos, foi un premio por unha labor maravillosa, non é? E super eficaz e eficiente de todos estes últimos meses na vacinación portuguesa. Sabemos como comenzou o proceso de vacinación e sabemos que desde que ele puxou realmente no pelouro de coordinar toda a vacinação. Mas dispensava ou não esta polémica que surgiu nos últimos dias? Eu non entro nestes temas tan internos. Son as típicas polémicas portuguesas, non é? Que, claro, se dimite o xefe maior da Armada e entón se nomea ao almirante Gouveia e Melo, en fin. Son estas coisas internas que nos acho que neste visto de fora tamén debemos ver con un bocado máis de abrancencia, além da campaña electoral do Olivier. Eu sin dúbida penso e concordo con ele que o perfil do almirante Gouveia e Melo é mesmo moito interesante e non vai ficar aquí, senón o tempo dirá, Vamos ver. Já agora que estamos em tom de campanha, sobre as autárquicas, o que é que, na vossa opinião, poderá ter levado à vitória de Moedas em Lisboa, Olivier? Eu diria a competência dele, porque, de facto, a seriedade dele e depois a derrota, eu acho, de um sistema, a derrota de Medina, que representa um pouco, eu acho que era de uma certa, eu diria... chegou a ficar às vezes arrogante, uma certa arrogância, às vezes. E depois que eu fiz um trabalho sobre isto, porque as pessoas da fora me disseram, o PS ganhou as eleições, mas porquê que perdeu de certa forma? Porque não é, às vezes não podemos dizer só ganhou, é como o PSD quando ganhou as eleições, ganhou as eleições, o PSD, não estou a falar das últimas. É uma questão de expectativas também. Depois temos que ter a outra leitura, o PSD ganhou as eleições, claro, mas foi António Costa, na altura, que conseguiu governar, portanto, por mérito dele. E neste caso, eu diria que o PS ganha as eleições, mas é uma derrota do PS. Portanto, Medina não perde sozinho. Não perde sozinho, não, porque quando tu perdes Lisboa mais Coimbra, claro que é um rude de golpe. E, sobretudo, sabemos da importância de uma capital. Para António Costa foi realmente uma noite eleitoral difícil, para a CDU também.
Já Rui Rio sobreviveu ao teste autárquico. Antevês alguma consequência no cenário político nacional destes resultados? Primeiro, Begonha? antes de máis, quería dar tamén a miña opinión sobre o Moedas, porque é alguén que coñezo a tempo e valorizo moitísimo o seu percurso na Europa, o seu percurso no goberno de Pasos Coelho, a súa maneira de ser, unha persoa que sae da súa zona de conforto nun cargo como o que ele tiña na Gulbenkian e que aposta por unha campaña así na que ninguén acreditaba, demonstra unha coisa, que ten confianza en si propio, ten unha equipa excelente e outra coisa importantísima da que non se falou, que os lisboetas demostraran un civismo e unha maturidade política incrível, porque cando todas as sondaxes están totalmente en contra e alguén acredita en algo, o povo ten a chave de Essa é decidir. outra questão, o falhanço das sondagens. E então iso para mí é, e depois outra coisa importantísima neste visto de fora, que para iso estamos cá, para analizar visto de fora, e que fora de Portugal, a vitoria do Moedas, como estaba a explicar Olivier, eu agora non sou xornalista no activo, mas tamén traballo para o Riseo, Galiza Norte de Portugal, e tive de facer a miña propia análise tamén para o goberno autónomo da Galiza. E unha das coisas interesantísimas lá fora é ver como unha personalidade como o Moedas conseguiu lutar e conseguiu gañar en Lisboa e dar unha volta a todo isto. Consecuencias políticas, sin dúbida. Antonio Costa totalmente fragilizado, PS unha vitoria moito amarga, Carreira do Medina acho que xa para ficar cá, por enquanto, e depois Rui Rio, como se diz en Portugal, logo se ve. Totalmente fragilizado, não posso concordar, mas pronto. Temos que avançar. Fragilizado, sim, concordo. Sabe o que é que eu acho? É que o primeiro-ministro António Costa, em campanha, prometeu tantos milhões, e os lisboetas preferiram Moedas. Bom, vamos avançar. No Visto de Fora temos o sempre habitual exame de português à Begonha e ao Olivier. Tem de mostrar que sabem o significado de uma expressão tipicamente portuguesa. É o nosso conhecido índice de tugalidade. Vá lá, Olivier, vá lá. Índice de tugalidade. Ora bem, hoje é muito fácil, até porque tem a ver com a atualidade. Olivier e Begonha, este início de outono que tem sido quentinho, pelo menos aqui por Lisboa, talvez por isso haja quem procure pôr-se ao fresco. Vai encontrar a sombra. Pôr-se ao fresco é como... Comer um gelado. Pôr-se ao fresco é ficar... Non, pôr-se ao fresco é ficar... Quando diz quentinho é quentinho de tempo, non é? Non estás a falar de quentinho politicamente. Quentinho politicamente e tempo também tem É estado. por a sombra Mas é ficar... é politicamente. É ficar mesmo num lugar seguro, é? Não? Não é Por a sombra... É quê? É fugir mesmo. Pôr só, olha, vou-me pôr ao fresco, vou-me embora, vou dar de frosques. Olha, está bem. João Rendeiro é um bom exemplo de alguém que se pôs ao fresco, não é? Exatamente. Totalmente. Se bem que as temperaturas em Belize não são propriamente fresquinhas. não é verdade? Terá ido para o calor das Caraíbas. Ainda sim, se ele sim. fosse gordo, eu diria, o gordo vai sempre a Belize. Mas... E foi mais um índice de tugalidade. Índice de tugalidade. Ora, muito bem, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Begonha, vamos ao negativo. Pois o negativo ten a ver algo que vin na estación de comboio de Vilanova de Gaia. Nesta semana tive de dormir unha noite no Porto, ir ao Porto por un tema de traballo, e que vin que para atravesar dunhas vías a outras aínda há esas pasadeiras de sempre, de há 40, 50 anos, que se tende a pasar entre as vías. Não é só em Gaia. E então eu digo isto, senhores, pessoas que traballan en comboios de Portugal, por favor, este tipo de coisas non poden acontecer, estamos no século XXI. Isto non é normal, non é? Estamos a pôr en risco tamén a nosa propia saúde e segurança, não é? Por favor, tentem melhorar estas coisas. O teu negativo, O Olivier. negativo é a entrega dos manuais escolares. Portanto, há neste momento um acordo desde há algum tempo, com alguns anos, com o governo português e, portanto, algumas livrarias, não é? A ideia é ótima, só que não funciona. Portanto, não funciona, é uma coisa escandalosa, que é, já é a quarta vez que eu vou buscar, ao primeiro ligam-me mensagem, matemática está pronto, vou à livraria buscar. Uma semana depois, o livro de português está pronto também, mas ainda falta filosofia.
E conheço muitas pessoas assim. E pergunto eu, mas quem é que trata desta logística? Não estou a perceber. Não? Mas isso é nada agora, sabes que eu, quando era estudante, andava no secundário, vivia em Santarém e muitas vezes chegávamos às livrarias e não havia os livros. Mas lá, não estou a perceber a quem é que trata. Está há 40 anos. Então, mas eles não sabem o número de alunos que há. Claro. Não sabem prever isto. E então tudo bem, eu vou 4, 5 vezes numa livraria e os meus colegas amigos também. Mas isto é uma falta de organização brutalíssima e negativa da semana. Muito bem, o teu positivo, Begonha? O positivo ten a ver coa volta á normalidade, ten a ver co aumento do turismo, a vida que se ve xa non só en Lisboa, sino tamén no resto de Portugal, por exemplo, no Porto. Que bonita está a Baixa do Porto, cheia de turistas, a zona de Vilanova de Gaia, a zona da Baixa Lisboeta, como explicaba antes, ir no comboio e estar a ouvir, a falar diferentes persoas. E depois teño de falar, claro, dunha coisa super positiva, os Camiños de Santiago, a presentación dos Camiños de Santiago e do Xacobeo 21-22 en Portugal, porque os Camiños de Santiago son importantes e eu gostaba que os nosos ouvintes se animasen a percorrer neste ano Santo Xacobeo os Camiños de Santiago, porque acho que Já é a que é tua unha costela maneira profissional. Claro, mas saben que eu sempre, sou peregrina desde há moitísimos anos e fiz imensas reportaxes sobre os Camiños de Santiago. E sin dúbida, é unha maneira de facer turismo, e non só turismo, e de descobrir este país maravilloso que se chama Portugal. E o teu positivo, Olivier? O que positivo é que pensei esta semana é que as despedidas em Portugal nunca mais acabam. De facto, quando vemos amigos, quando temos familiares, não é? Eu adoro isto, que é esta estratégia genial das pessoas, não é? Dizendo, tchau, adeus, tenho que vir embora e nunca vão-se embora. Nunca se vão embora. Isto é como aquele casal de namorados, desliga tu, não, despedir. desliga tu, Exatamente. desliga E tu, depois não, uma desliga coisa, tu. exatamente, que é tal técnica que em França não conheci, porque claro que em França não há dinheiro para isto, e além disso não há esta questão da mentalidade, mas toda a questão, que é, eu adoro com os meus amigos portugueses, quando estamos numa esplanada a beber umas imperiais, não é? E depois há sempre alguém que diz, bom, mais uma, e depois vou-me embora. É a última. Nunca é a última. Nunca. Sabes como é que se chamam os alentejanos à última? Não? É Sim, sei. à baladiça. A baladice, exatamente. E eu soube desta palavra recentemente. Mas por iso se diso de se despedir a francesa, non é? Que há moitas persoas que se van así, mas é raro. En Portugal é verdade que é difícil, Sí, non é? Ese así tempo é. que se demora, mas iso é Já agora, agradável. porquê que há esta expressão de despedir à francesa? Sabes, Olivier? Não, isto é o índice de atualidade. Para a semana terão resposta. Mas podes investigar, porque a verdade é que Sim, por mesmo acaso não sei, não. Não, é que interessante. o- Acho que em França é saída à inglesa. O despedir à francesa é mais ou menos pôr só fresco. Mas não é? o que é que significa despedir a francesa em português? Em português é fugir assim de sair- fininho, é sair de de fininho. fininho, sem ninguém dar por Claro, isso. sim, quando sim, vas sim, así sim. embora sem Muito dizer bem. nada. Em francês, sem pagar. de facto, em francês é sair em inglês. Não? Muito bem, meus amigos, estamos no final de mais Boa. um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, foi um gosto voltar a estar convosco. Obrigado. Igualmente. Até para a Obrigada. semana. Um abraço, Obrigada, bom fim de semana. Muito semana. obrigado, bom fim de semana.